Ela acorda mais uma vez em uma casa enorme, mas vazia de afeto. A ausência dele já não surpreende, apenas machuca em silêncio. Mas naquela manhã, ela decide sair, sem rumo, sem destino, apenas com sede de ar. E é nesse gesto simples que a vida começa a lhe mostrar um novo caminho. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. Marina acordou naquela manhã de quinta-feira como sempre acordava, sozinha. O lado direito da cama king size estava perfeitamente arrumado, como se ninguém tivesse dormido ali. E de fato, ninguém tinha. Roberto havia passado a noite no escritório novamente, debruçado sobre projetos da construtora, respondendo e-mails de madrugada, fechando mais um contrato milionário que seria celebrado apenas com seus sócios e investidores, nunca com ela. Ela se levantou devagar, os pés descalços tocando o mármore frio do quarto principal daquela mansão em Alphaville. Caminhou até a janela e abriu as cortinas de linho bege. A vista era de tirar o fôlego. Jardim impecável, piscina com borda infinita, deck de madeira envernizada. Tudo perfeito, tudo vazio. Marina tinha 36 anos, formada em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em design de interiores que nunca chegou a exercer profissionalmente. Quando se casou com Roberto há 12 anos, ele havia prometido que ela poderia trabalhar quando quisesse, que a apoiaria em tudo. No início foi verdade. Ele comparecia às suas apresentações de projetos na faculdade, elogiava cada traço, cada ideia. Dizia que ela tinha talento de sobra e que o mundo precisava conhecer seu trabalho. Mas os anos foram passando e a construtora Almeida em Associados cresceu exponencialmente. Roberto se tornou referência no mercado de empreendimentos de alto padrão em São Paulo. Prêmios, entrevistas, jantares corporativos. E Marina foi ficando para trás, como uma peça de decoração cara e bem posicionada na sala de estar. Bonita de se ver, mas sem função real. Ela desceu as escadas de mármore, segurando no corrimão de metal escovado que ela mesma havia escolhido quando projetaram a casa. Cada detalhe daquela mansão tinha a sua marca, o seu gosto, a sua essência. Era como viver dentro de uma obra que ninguém mais admirava. A empregada, Dona Célia, já estava na cozinha preparando o café da manhã. Sorriu ao ver Marina, mas logo percebeu aquele olhar distante que se tornara comum nos últimos meses. Bom dia, Dona Marina. O senhor Roberto ligou há pouco. Pediu para avisar que não vem almoçar em casa hoje. Reunião com os investidores do novo empreendimento na Vila Olímpia. Marina apenas assentiu. Claro. Mais uma reunião. Mais um almoço sozinha. Ela pegou uma xícara de café e foi até a varanda dos fundos. O sol de outubro batia forte no jardim, iluminando as flores que o jardineiro cuidava 2 vezes por semana. Rosas, jasmins, lavandas, tudo florido, tudo cheiroso, tudo solitário. Ela pensou em como tinha chegado até ali. Conheceu Roberto numa festa de formatura de um amigo em comum. Ele tinha 28 anos, recém-formado em engenharia civil, cheio de sonhos e planos ambiciosos. Ela tinha 24, acabando a faculdade de arquitetura, os olhos brilhando com projetos de casas sustentáveis e espaços acolhedores. Conversaram a noite inteira. Ele falava sobre construir prédios que tocassem o céu. Ela falava sobre criar lares que aquecessem o coração. Eram complementares, eram perfeitos. O namoro foi intenso, apaixonado. Roberto a levava para jantares românticos, deixava bilhetes surpresa em sua bolsa, planejava viagens de fim de semana para o litoral paulista. Ele a fazia rir, a fazia sentir especial. Quando ele pediu sua mão em casamento, num restaurante à beira-mar em Ilhabela, ela não teve dúvidas. Disse sim com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de certeza. Os primeiros anos de casamento foram bons. Construíram a casa juntos, escolheram cada móvel, cada quadro, cada luminária. Roberto ainda chegava cedo algumas vezes, jantavam juntos conversando sobre o dia. Ele perguntava sobre os projetos que ela desenvolvia como freelancer, elogiava suas ideias. Faziam amor com frequência, viajavam nas férias, riam de bobagens. Eram cúmplices.
Mas então a empresa começou a decolar de verdade. Um grande projeto no Itaim Bibi, outro na região da Faria Lima, investidores estrangeiros, expansão para outras cidades. Roberto passou a sair de casa às 6 da manhã e voltar depois da meia-noite. Os finais de semana eram tomados por planilhas e videoconferências. As férias foram adiadas, depois canceladas, depois esquecidas por completo. Marina tentou se adaptar. Preparava jantares especiais que esfriavam na mesa. Deixava bilhetes carinhosos que eram lidos às pressas, quando eram lidos. Mandava mensagens durante o dia que ficavam horas sem resposta. Sugeria passeios, cinema, um simples café na padaria da esquina. Mas Roberto sempre tinha uma reunião, um cliente, uma urgência. Ela foi se apagando aos poucos, parou de desenvolver projetos, parou de se arrumar com o mesmo capricho, parou de esperar. Passou a viver numa espécie de automático, acordar, tomar café sozinha, ocupar o dia com tarefas vazias, jantar sozinha, dormir sozinha. A casa enorme ecoava seus passos, amplificava seu silêncio. Naquela manhã de quinta-feira, algo dentro dela se rompeu. Não foi uma explosão dramática. Foi mais como o último fio de uma corda que se rompe silenciosamente depois de meses suportando peso demais. Ela terminou o café, subiu para o quarto, tomou um banho demorado e se arrumou com mais cuidado do que fazia há tempos. Vestiu uma calça jeans que a valorizava, uma blusa verde-água que Roberto dizia combinar com seus olhos. O cabelo castanho solto nos ombros. Passou um batom discreto, pegou a bolsa e as chaves do carro. Dona Célia a viu sair e estranhou. — Para onde vai, Dona Marina? — Dar uma volta, respondeu ela simplesmente. E saiu. Marina dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo. Passou pela Marginal Pinheiros, entrou em ruas que não conhecia, deixou-se levar pelo fluxo do trânsito. Estava em busca de algo que nem ela mesma sabia definir. Oxigênio, espaço, vida. Acabou estacionando numa rua tranquila em Pinheiros, cheia de árvores e lojas charmosas. Caminhou pela calçada, olhando as vitrines sem realmente ver nada. Até que viu uma placa discreta. Café das Jabuticabeiras. A fachada era acolhedora, com plantas pendentes e mesinhas de madeira na calçada. Algo naquele lugar a puxou para dentro. O ambiente interno era aconchegante. Paredes de tijolinho à vista, prateleiras com livros, luminárias pendentes de cobre, o cheiro de café fresco misturado com aroma de pão caseiro. Havia poucas pessoas ali. Marina escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia observar a rua. Uma moça simpática veio anotar o pedido. Um cappuccino e um croissant de chocolate, por favor. Enquanto esperava, Marina pegou o celular e checou as mensagens. Nada de Roberto, obviamente. Ela guardou o telefone e ficou apenas olhando pela janela, observando a vida acontecendo lá fora. Pessoas que passavam apressadas, um casal de idosos de mãos dadas, uma mãe com um carrinho de bebê. O cappuccino chegou com um desenho de coração na espuma. Tão simples, mas tão bonito. Marina sentiu uma emoção estranha subir pela garganta. Quando foi a última vez que alguém havia feito algo bonito para ela, mesmo que fosse só um desenho em espuma de leite? Ela ficou ali por quase 2 horas. Pediu outro café, folheou uma revista que estava numa prateleira próxima, simplesmente existiu sem pressa, sem obrigações, sem a sensação de estar atrapalhando alguém com sua presença. Ninguém a cobrava, ninguém esperava nada dela. E isso era ao mesmo tempo libertador e doloroso. Quando finalmente se levantou para ir embora, sentiu que algo dentro dela havia se modificado. Uma fresta de luz entrando numa sala escura há tempo demais. Nos dias seguintes, Marina voltou ao café das Jabuticabeiras. Na sexta. No sábado de 1200 manhã. Na segunda. Sempre no mesmo horário, entre 10 e 11 da manhã. Sempre na mesma mesa perto da janela. Aquele lugar se tornou um refúgio, um pequeno território, onde ela podia ser simplesmente Marina, não a esposa negligenciada, não a dona da mansão vazia, não a mulher esquecida. Na terça-feira da semana seguinte, ela estava no café lendo um livro sobre paisagismo urbano quando percebeu um homem se sentar na mesa ao lado. Ele também estava sozinho,
com um notebook aberto e uma xícara de expresso. Cabelos castanhos levemente grisalhos, terno sem gravata, uma postura tranquila. Ele olhou para ela brevemente e sorriu de leve antes de voltar sua atenção para a tela. Marina não deu muita importância. Continuou lendo, mas nos dias seguintes ele estava lá novamente. E novamente, sempre no mesmo horário, sempre com o notebook, sempre educado e discreto. Na quinta-feira, quando Marina pediu um pedaço de torta de limão, ele comentou sem olhar diretamente para ela. A torta daqui é excelente. Recomendo. Ela sorriu levemente. Obrigada pela dica. Foi só isso. Mas foi um começo. Na semana seguinte, as interações foram aumentando naturalmente. Um bom dia, um comentário sobre o clima, uma observação sobre o livro que ela estava lendo. Conversas curtas, educadas, sem invadir o espaço um do outro. Marina descobriu que ele se chamava Daniel. Tinha 42 anos e era sócio fundador de uma startup de tecnologia voltada para soluções sustentáveis na construção civil. Trabalhava de forma remota algumas manhãs e gostava daquele café pela atmosfera tranquila. Daniel, por sua vez, soube que ela era arquiteta de formação, embora não estivesse exercendo a profissão no momento. Ele se interessou genuinamente pelo assunto, fez perguntas inteligentes sobre arquitetura sustentável, sobre os desafios do design de interiores, sobre as tendências do mercado. E ele ouvia, realmente ouvia. Mantinha contato visual, fazia perguntas de acompanhamento, demonstrava interesse verdadeiro no que ela dizia. Marina não percebeu quando aquilo deixou de ser apenas conversas casuais entre desconhecidos num café e se transformou em algo mais. Não houve um momento específico, uma linha cruzada de forma consciente. Foi gradual, sutil, como água que vai enchendo um copo gota por gota até transbordar. Eles começaram a trocar números de telefone para combinar os horários no café. Depois passaram a conversar por mensagens sobre assuntos aleatórios. Um artigo interessante sobre arquitetura biofílica. Uma recomendação de livro. Uma piada sobre o trânsito caótico de São Paulo. Conversas leves, agradáveis, que faziam Marina sorrir olhando para a tela do celular. E foi então que ela percebeu que esperava por aquelas mensagens, que checava o celular com mais frequência, que se arrumava com cuidado nas manhãs em que ia ao café, que sentia uma animação que não sentia há anos. Ao mesmo tempo, a vida em casa continuava exatamente igual. Roberto mais ausente do que nunca. Um novo empreendimento de luxo na Avenida Paulista estava consumindo todo o seu tempo e energia. Ele chegava tarde, saía cedo, passava os finais de semana no escritório. Quando estavam no mesmo ambiente, mal trocavam olhares. Ele no celular respondendo e-mails, ela na solidão de sempre. Marina tentou conversar. Numa noite em que ele chegou mais cedo, por volta das 10, ela preparou um jantar especial. Colocou a mesa com toalha de linho, acendeu velas, preparou o prato preferido dele, risoto de fungo com filé ao molho madeira. Quando Roberto entrou, ele mal olhou para a mesa arrumada. Oi. Desculpe, amor, mas já comi um sanduíche no escritório. Tenho que revisar uns contratos ainda. Ele subiu direto para o escritório do segundo andar. Marina ficou ali parada, olhando para a mesa bonita, para a comida esfriando, para as velas que queimavam sozinhas. E não chorou, porque as lágrimas já haviam secado há muito tempo. Na manhã seguinte, ela estava no café novamente. Daniel percebeu que algo estava diferente. Você está bem? Perguntou ele com genuína preocupação. Marina hesitou. Depois, pela primeira vez, se abriu um pouco. Contou sobre o jantar ignorado, sobre a sensação de invisibilidade, sobre viver numa casa linda que parecia um mausoléu. Daniel ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar, sem oferecer soluções fáceis. Apenas ouviu, e quando ela terminou, ele disse simplesmente: Sinto muito. Você não merece isso. Aquelas palavras simples tocaram Marina de uma forma que ela não esperava. Alguém via sua dor. Alguém validava seus sentimentos. Alguém se importava. As conversas foram ficando mais profundas. Eles falaram sobre sonhos abandonados, sobre expectativas frustradas,
sobre como a vida às vezes nos coloca em lugares que não planejamos. Daniel contou que era divorciado há 3 anos, depois de um casamento de 10 anos que terminou de forma amigável, mas dolorosa. Ele entendia sobre relacionamentos que esfriam, sobre o peso da rotina, sobre a dificuldade de manter a conexão em meio ao caos da vida adulta. Marina se via contando coisas que não contava para ninguém, sobre como abandonou seus projetos de arquitetura, sobre como se sentia culpada por não ser grata pela vida confortável que tinha, sobre como às vezes olhava para o próprio reflexo no espelho e não reconhecia mais quem estava ali. Daniel a encorajava, dizia que não era tarde para recomeçar, que ela tinha talento e formação, que poderia voltar ao mercado, abrir seu próprio escritório, aceitar projetos freelancer. Ele até mencionou que sua startup estava procurando um consultor de arquitetura sustentável para alguns projetos. Marina sentiu uma fagulha de empolgação que não sentia há anos. Os encontros no café se tornaram parte essencial da rotina dela. Eram a única parte do dia em que ela se sentia viva, vista, valorizada. E sim, ela sabia que aquilo era perigoso. Sabia que estava criando um vínculo emocional intenso com outro homem enquanto seu casamento desmoronava. Mas não conseguia parar. Ou não queria. Daniel nunca ultrapassou limites físicos. Nunca tentou tocá-la de forma inapropriada. Nunca fez insinuações explícitas. Mas a intimidade emocional que crescia entre eles era de certa forma mais intensa do que qualquer contato físico. Eles se conheciam de verdade. Sabiam dos medos um do outro, dos sonhos, das feridas. E isso criava uma conexão que Marina não tinha mais com Roberto há anos. Uma tarde, depois de semanas desse novo ritmo, Marina voltou para casa e encontrou Roberto na sala, coisa rara. Ele estava ao telefone, como sempre, mas acenou para ela. Quando desligou, perguntou casualmente: "Onde você anda passando as manhãs?" Marina sentiu o coração acelerar. "Saio para tomar café, caminhar. Preciso sair um pouco de casa." Roberto apenas assentiu, já pegando o celular novamente. "Certo, aliás, vou viajar para o Rio na semana que vem. Reunião com investidores. Fico uns 3 dias." "Tudo bem", respondeu Marina. E era verdade. Ela nem se importava mais com as viagens dele. Naquela noite, deitada na cama enorme e vazia, Marina pegou o celular e viu uma mensagem de Daniel. Era um link para um artigo sobre arquitetura de espaços terapêuticos. "Achei que você ia gostar", dizia a mensagem. Marina sorriu. "Obrigada. Vou ler agora." Eles conversaram por mensagem até tarde. Sobre arquitetura, sobre música, sobre livros, sobre a vida. E Marina percebeu que estava sorrindo sozinha no escuro, o coração mais leve do que estivera em anos. E ali, naquele momento de consciência silenciosa, ela soube que havia cruzado uma linha invisível. Não havia beijos, não havia toques, não havia traição no sentido físico da palavra. Mas seu coração já não pertencia mais completamente ao homem com quem dividia aquela casa. E isso a assustava e a aliviava ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, as mensagens entre Marina e Daniel se intensificaram. Bom dia com regularidade, perguntas sobre como estava o dia, compartilhamento de pensamentos aleatórios, uma intimidade que se construía palavra por palavra, mensagem por mensagem. Daniel começou a mandar fotos dos lugares onde estava, um parque que visitou, um pôr-do-sol visto da janela do escritório, um livro novo que comprou. Marina retribuía com fotos da casa, do jardim, de um desenho que fez num guardanapo no café, pequenos pedaços de vida compartilhados. E Roberto não via nada. Estava tão imerso em seu mundo corporativo que não percebia que sua esposa estava emocionalmente envolvida com outro homem. Não percebia que ela sorria para o celular com frequência. Não percebia que ela se arrumava mais. Não percebia que ela estava viva novamente. Até que um domingo à tarde, o inevitável aconteceu. Marina estava no jardim lendo quando Roberto apareceu procurando o carregador do próprio celular. Pegou o da Marina sem pedir, conectou no aparelho dele. E foi quando viu a tela iluminando com uma nova mensagem. O nome Daniel estampado ali. E abaixo, uma prévia da mensagem. "Estava pensando em você.
Roberto ficou parado olhando para aquela tela. O mundo pareceu desacelerar. Ele pegou o celular de Marina, que estava na mesinha de centro, e abriu as mensagens. Leu. Leu tudo. Dias e dias de conversas. Intimidades compartilhadas, cumplicidade, afeto, atenção. Tudo que ele não dava mais. Quando Marina entrou na sala minutos depois, encontrou Roberto sentado no sofá, o celular dela nas mãos, o rosto pálido. Quem é Daniel? A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de algo perigoso. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu coração disparou. Ela soube, naquele instante, que tudo estava prestes a desmoronar. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O silêncio que se instalou na sala era denso, quase palpável. Roberto continuava sentado no sofá, o celular de Marina nas mãos trêmulas, os olhos fixos na tela como se ainda não conseguisse processar o que estava lendo. Marina permaneceu de pé, perto da porta, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu perguntei quem é Daniel, repetiu Roberto, agora levantando os olhos para encará-la. A voz saiu mais alta, carregada de uma mistura de dor e raiva que Marina nunca tinha visto nele. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, buscando palavras que pudessem explicar o inexplicável. É um amigo, alguém que conheci num café. Um amigo? Roberto se levantou bruscamente, jogando o celular no sofá. Um amigo que diz que estava pensando em você. Um amigo com quem você conversa todos os dias, o dia inteiro. Um amigo que sabe mais sobre você do que eu. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas segurou. Não queria chorar agora. Não queria parecer fraca ou culpada quando, no fundo, sabia que não tinha cruzado a linha que ele pensava que ela havia cruzado. Não aconteceu nada entre nós. Não fisicamente. São apenas conversas, Roberto. Apenas conversas? Ele deu uma risada amarga, passando as mãos pelos cabelos. Marina, eu li tudo. Vi a intimidade, a cumplicidade. Vi você contando para ele coisas que nunca me contou. Vi você compartilhando seus dias, seus pensamentos, seus sonhos. E você acha que isso não é nada? Marina sentiu algo se romper dentro dela. Talvez fosse a última camada de proteção que ainda mantinha. Talvez fosse o cansaço de fingir que estava tudo bem. Talvez fosse simplesmente o limite da tolerância humana sendo atingido. E o que você esperava, Roberto? A voz dela saiu firme, mais firme do que imaginava ser capaz. Que eu ficasse aqui, nesta casa enorme, completamente sozinha, dia após dia, noite após noite, esperando migalhas de atenção sua? Ele abriu a boca para responder, mas ela não deixou. Quando foi a última vez que você me perguntou como estava meu dia? Quando foi a última vez que jantamos juntos, sem você estar grudado no celular? Quando foi a última vez que você me tocou, me olhou de verdade? Me viu como algo além de uma peça da decoração desta casa? As palavras saíam agora como uma torrente que estava represada há anos. Marina sentiu algo liberador naquilo, mesmo que doloroso. Eu tentei, Roberto. Deus é testemunha que eu tentei. Preparei jantares que esfriaram na mesa enquanto você trabalhava. Deixei bilhetes que você nem leu. Mandei mensagens que ficaram horas sem resposta. Sugeri viagens que você sempre cancelou. E sabe o que aconteceu? Eu fui sumindo. Fui me apagando aos poucos até virar invisível. Roberto ficou parado, o rosto vermelho, os punhos cerrados. Eu estava construindo um império para nós, trabalhando para garantir nosso futuro, nossa segurança financeira. Para nós. Marina deu um passo à frente. Que nós, Roberto? Não existe mais nós. Existe você e seu trabalho. E existe eu, sozinha nesta casa bonita que se tornou minha prisão. Isso não justifica você se envolver emocionalmente com outro homem. Você está certo, não justifica. Mas explica, quando alguém finalmente me viu, me ouviu, me tratou como... Se eu importasse, eu me agarrei àquela atenção como quem está se afogando e encontra uma tábua de salvação. Então você está apaixonada por ele? A pergunta saiu como um soco, direto e brutal. Marina hesitou. Era uma pergunta complexa demais para uma resposta simples.
Eu não sei o que sinto. Sei que ele me fez lembrar de quem eu era antes de me perder neste casamento. Me fez lembrar que eu tinha sonhos, projetos, uma identidade além de ser sua esposa. Roberto deu alguns passos pela sala, claramente tentando conter a explosão que se formava dentro dele. Eu não acredito que estou ouvindo isso. Eu trabalho até me matar para te dar uma vida confortável e você me acusa de negligência? Conforto material não substitui presença emocional. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Eu trocaria esta mansão, as joias, o carro importado, tudo, por um marido que chegasse em casa e me abraçasse de verdade. Por alguém que lembrasse do meu aniversário. Por alguém que me fizesse sentir que eu ainda importo. Ele parou de andar e a encarou. Os olhos dele, geralmente tão seguros e controlados, agora mostravam algo que Marina não conseguia identificar completamente. Dor? Raiva? Culpa? Você sabe quantos sacrifícios eu fiz? Continuou Roberto. Quantas noites em claro? Quantas reuniões estressantes? Quantos problemas que resolvi sozinho para não te preocupar? E você acha que eu não sei disso? Você acha que não vejo o peso que você carrega? Mas, Roberto, eu queria compartilhar esse peso com você. Queria ser sua parceira de verdade, não apenas a dona da casa que espera você chegar. Mas você me afastou. Você escolheu carregar tudo sozinho e me deixou do lado de fora da sua vida. O silêncio voltou ainda mais pesado. Roberto se sentou novamente, desta vez parecendo menor, mais vulnerável. Passou as mãos pelo rosto, os ombros caídos. Eu não percebi, disse ele finalmente a voz mais baixa. Não percebi que estava te perdendo. Marina se sentou na poltrona em frente a ele, exausta. Eu também não percebi que estava indo embora. Foi gradual demais, como uma erosão que acontece tão devagar que quando você nota, o dano já está feito. Eles ficaram ali, separados por poucos metros, mas distantes, como se houvesse um oceano entre eles. O relógio da parede marcava as horas com seu tic-tac ritmado, testemunha silenciosa de um casamento desmoronando. Você vai deixá-lo? Perguntou Roberto depois de um longo momento. Daniel, Marina ponderou. Não sei se há algo para deixar. Nunca houve nada físico, apenas conexão emocional. Isso é pior, respondeu ele, e havia uma honestidade brutal naquelas palavras. Se fosse só físico, seria mais fácil de entender. Mas você entregou seu coração para ele, compartilhou sua alma. E isso eu não consigo competir. Marina sentiu um aperto no peito. Talvez fosse o peso da verdade que ele acabara de expor, ou talvez fosse perceber que, pela primeira vez em anos, Roberto estava sendo completamente honesto com ela. O que você quer que eu faça? Perguntou ela. Eu quero que você corte contato com ele. Completamente. A resposta veio rápida, definitiva. Marina ficou em silêncio. Parte dela queria se rebelar, dizer que não era justo, que Daniel havia sido seu único ponto de luz em meio à escuridão. Mas outra parte, uma parte mais madura e consciente, sabia que Roberto tinha direito de pedir isso. Se houvesse alguma chance de reconstruir alguma coisa, esse seria o preço. Está bem, disse ela finalmente. Vou fazer isso. Roberto pareceu surpreso com a concordância dela. Sério? Sim, mas com uma condição. Qual? Que você também faça a sua parte, que você esteja realmente presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, porque eu não vou desistir de uma conexão verdadeira para voltar a ser invisível nesta casa. Roberto assentiu devagar. Está certo. Eu vou tentar. Tentar não é suficiente, Roberto. Ou você está dentro ou está fora, mas não me peça para ficar num meio termo que me mata aos poucos. Ele se levantou e caminhou até ela. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ele se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Marina sentiu o toque familiar, mas de alguma forma estranho depois de tanto tempo, sem conexão real. Eu estou dentro. Eu prometo que vou mudar. Por favor, Marina, me dá uma chance de consertar isso. Ela olhou para aquele homem que conhecia há mais de uma década. Viu as primeiras rugas ao redor dos olhos, os fios grisalhos que começavam a aparecer nas têmporas, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava.
e viu também o reflexo do homem por quem ela havia se apaixonado tantos anos atrás. Vou te dar uma chance. Mas, Roberto, se você voltar aos velhos hábitos, eu não vou ficar. Eu mereci mais do que isso. Ele apertou as mãos dela. Você merece o mundo inteiro. E eu fui um idiota por esquecer disso. Naquela noite, eles dormiram no mesmo quarto pela primeira vez em semanas. Não houve sexo, não houve grandes reconciliações dramáticas. Mas Roberto a abraçou pela primeira vez em meses, e Marina se permitiu ficar naquele abraço, mesmo com o coração ainda confuso e ferido. No dia seguinte, Marina pegou o celular e escreveu uma mensagem longa para Daniel. Explicou a situação, agradeceu pela amizade, pela escuta, por tê-la ajudado a se reencontrar. Mas disse que precisava encerrar aquele ciclo, que tinha um casamento para tentar salvar-se, é que ainda havia algo para salvar. Daniel respondeu com compreensão e maturidade. Disse que respeitava a decisão dela, que torcia pela felicidade dela, independentemente de qual caminho escolhesse, e se despediu com um simples: "Você é incrível, Marina. Nunca esqueça disso." Marina bloqueou o número dele, não porque o odiava, mas porque sabia que a tentação de voltar a conversar seria grande demais. Era uma porta que precisava ser fechada completamente. Roberto, por sua vez, começou a fazer mudanças drásticas. Cancelou uma reunião importante na manhã seguinte e tomou café da manhã com Marina pela primeira vez em meses. Perguntou sobre os planos dela para o dia, ouviu de verdade e fez perguntas genuínas. Nos dias seguintes ele chegou em casa mais cedo, às 8, às 7, uma vez até às 6. Jantavam juntos, conversavam sobre assuntos aleatórios, reaprendendo a estar na companhia um do outro sem a barreira dos celulares e do trabalho. Ele encontrou os bilhetes que ela havia deixado ao longo dos anos e que ele nunca tinha lido de verdade. Encontrou no criado mudo dela, na gaveta de meias dele, dentro de livros. Pequenos pedaços de papel com mensagens de amor, de saudade, de esperança. Cada um era como um soco no estômago, uma evidência tangível de quanto ele havia sido negligente. Uma noite, Roberto subiu até o pequeno escritório que Marina tinha no segundo andar e que ela não usava há anos. O lugar estava empoeirado, com pranchetas antigas, livros de arquitetura, projetos inacabados. Ele passou horas ali, olhando os desenhos que ela havia feito, os sonhos que havia abandonado. No dia seguinte, ele contratou uma empresa de limpeza para restaurar aquele espaço. Comprou materiais novos, um computador de última geração, softwares de design, uma prancheta profissional, cadeira ergonômica, iluminação adequada. Quando Marina viu o escritório reformado, ela não conseguiu segurar as lágrimas. "Você tem talento demais para deixar isso guardado", disse Roberto. "Quero que você volte a fazer o que ama." Marina tocou nos materiais novos, sentindo uma emoção estranha. Era um gesto bonito, mas também assustador. Significava abrir novamente uma parte dela que estava fechada há tanto tempo. Ela começou devagar. Pegou projetos antigos, revisou, atualizou, criou um portfólio digital. Roberto a incentivava todos os dias, perguntava sobre o progresso, elogiava genuinamente seu trabalho. E, aos poucos, Marina sentiu a chama da paixão pela arquitetura se reacender. Roberto também fez mudanças profissionais. Chamou seu sócio mais próximo, Eduardo, para uma conversa séria. Explicou que precisava delegar mais, que não podia mais carregar a empresa sozinho nas costas, que tinha uma vida pessoal que estava desmoronando. Eduardo, que era casado há 20 anos e tinha filhos, compreendeu perfeitamente. Eles redistribuíram responsabilidades. Roberto continuaria sendo o rosto da empresa, mas teria horários mais humanos. Eduardo assumiria mais decisões operacionais. Contrataram um gerente de projetos experiente para aliviar a carga. Foi difícil para Roberto, que sempre fora controlador, mas ele sabia que era necessário. As semanas foram passando e a dinâmica da casa mudou completamente. Roberto chegava às 6, às vezes até às 5. Tomavam café da manhã juntos todos os dias. Jantavam com calma, conversando sobre tudo e nada. Assistiam filmes no sofá, algo que não faziam há anos. Passeavam pelo bairro aos domingos de manhã, de mãos dadas como um casal comum. Marina ainda sentia falta das conversas com Daniel às vezes,
Havia uma facilidade, uma leveza naquela conexão que era difícil de replicar. Mas ela se lembrava do compromisso que havia feito consigo mesma e com Roberto. E aos poucos foi construindo uma nova forma de conexão com o marido. Eles começaram a fazer terapia de casal. Uma psicóloga chamada Doutora Fernanda, experiente e direta que não tinha medo de confrontá-los quando necessário. As sessões eram intensas, às vezes dolorosas. Desenterravam mágoas antigas, padrões destrutivos, expectativas não comunicadas. Marina aprendeu a expressar suas necessidades de forma clara, sem esperar que Roberto adivinhasse. Roberto aprendeu a realmente ouvir, a estar presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eles aprenderam que um casamento não se sustenta apenas no amor dos primeiros dias, mas no esforço diário, na escolha consciente de se reconectar. Houve recaídas, dias em que Roberto voltava tarde, porque surgiu uma emergência no canteiro de obras e Marina sentia o estômago apertar, o medo de que tudo voltasse a ser como antes. Dias em que ela se fechava emocionalmente, construindo muros invisíveis ao redor do coração por medo de se machucar novamente. Mas agora, eles sabiam conversar sobre isso. Numa dessas noites, quando Roberto chegou às 11 depois de prometer estar em casa às 7, Marina estava na cama, de costas para a porta. Ele entrou devagar, percebendo a tensão no ar. "Desculpa", começou ele, tirando o paletó. "Houve um problema com o fornecedor de materiais do projeto da Faria Lima e..." Marina se virou. "Você prometeu, Roberto. Prometeu que isso não ia mais acontecer. Eu sei, e eu realmente tentei resolver rápido, mas era algo que só eu podia decidir e... Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algo que só você pode resolver. Sempre tem uma emergência maior do que nós." Roberto se sentou na beirada da cama, o cansaço visível no rosto. "Você tem razão. Eu deveria ter ligado, avisado que ia atrasar. Deveria ter delegado para o Eduardo. Eu estraguei tudo de novo." Marina sentiu a raiva se misturar com cansaço. "Não estraguei tudo, mas assustou. Me fez lembrar de como as coisas eram, e eu não quero voltar para aquele lugar." Ele estendeu a mão hesitante, tocando o braço dela. "Eu também não quero. E eu sei que uma desculpa não basta. Amanhã vou implementar um sistema de rodízio com o Eduardo. Se houver emergências fora do horário, um fica responsável numa semana, o outro na seguinte. Assim eu não tenho desculpa para quebrar meus compromissos com você." Marina olhou para ele, vendo o esforço genuíno. "Está bem. Mas, Roberto, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não posso ficar vivendo no medo de que tudo volte a ser como antes. Cada vez que você atrasa sem avisar, uma parte de mim volta para aquele lugar escuro. E eu lutei muito para sair de lá." Ele puxou ela para um abraço. "Eu sei. E eu prometo que vou fazer melhor. Não perfeito, porque eu sei que vou falhar às vezes, mas melhor. Sempre melhor." Mas agora eles sabiam enfrentar os problemas em vez de varrê-los para debaixo do tapete. Sabiam que reconstruir não era um processo linear, mas cheio de avanços e recuos. Uma noite, deitados na cama depois de fazerem amor pela primeira vez em meses, Roberto abraçou Marina por trás e sussurrou: "Eu quase te perdi, e eu nem percebi que estava acontecendo." Marina entrelaçou os dedos nos dele. "Nós quase nos perdemos, mas acho que às vezes é preciso chegar perto do abismo para perceber o quanto não queremos cair." "Você ainda pensa nele?" perguntou Roberto, e havia uma vulnerabilidade genuína na pergunta. Marina pensou antes de responder. "Às vezes. Mas não da forma que você imagina. Penso no que aquela amizade me ensinou sobre mim mesma, sobre o que eu preciso, o que eu mereço. E isso me ajuda a ser mais honesta com você sobre o que espero desta relação." Roberto assentiu no escuro. "Eu sou grato a ele de uma forma estranha, porque ele te acordou, e ao te acordar, acordou a mim também." Marina virou-se para encará-lo. "Nós ainda temos muito trabalho pela frente, mas pela primeira vez em anos, sinto que estamos caminhando juntos, não em direções opostas." Ele beijou sua testa suavemente. "Vamos consertar isso, Marina. Não importa quanto tempo leve." E ali, naquele quarto que havia sido testemunha de tanta solidão e distância, uma pequena semente de esperança
começava a germinar novamente. Era frágil, precisava de cuidado e atenção constante, mas estava ali, viva, crescendo. Marina fechou os olhos aninhada nos braços de Roberto e pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez, apenas talvez, eles conseguissem encontrar o caminho de volta um para o outro. Não para o que eram antes, porque aquilo já não existia mais, mas para algo novo, construído sobre as ruínas do que havia desmoronado. Algo mais sólido, mais honesto, mais real. Os meses foram passando e a casa que antes parecia um mausoléu frio começou a ganhar vida novamente. Marina acordava de manhã e não encontrava mais o lado vazio da cama. Roberto estava ali dormindo ao seu lado, às vezes com o braço sobre ela como nos tempos antigos. Pequenos gestos que significavam mundos. O escritório que ele havia reformado para ela se tornou seu santuário. Marina passava as manhãs ali, redesenhando projetos antigos, criando novos conceitos, estudando as tendências atuais de arquitetura sustentável. Havia uma empolgação renovada nela, uma fagulha que pensava estar completamente apagada. Um dia, ela recebeu um telefonema inesperado. Era Patrícia, uma colega da época de faculdade que agora tinha um escritório de arquitetura estabelecido na região da Vila Madalena. Elas haviam se reencontrado num evento sobre design de interiores que Marina decidiu frequentar depois de tanto tempo reclusa. Marina, que bom te ouvir. A voz alegre de Patrícia ecoou pelo telefone. Olha, estou com um projeto interessante em mãos, uma reforma de um sobrado antigo em Pinheiros. O cliente quer preservar as características originais, mas modernizar os espaços. Lembrei de você na hora. Sei que você ama esse tipo de desafio. Toparia fazer em parceria comigo? Marina sentiu o coração acelerar. Um projeto real. Um cliente real. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhou fazer. Unir história e modernidade, preservação e inovação. Mas havia também o medo. Será que ainda era capaz? Será que não havia perdido a mão depois de tanto tempo afastada? Eu adoraria, Patrícia, mas preciso ser honesta. Faz anos que não trabalho em um projeto real. E daí? Seu portfólio da faculdade era impecável. E olha, vamos fazer assim. Vem conhecer o imóvel comigo semana que vem. Conversar com o cliente. Se não rolar química, sem problemas. Mas acho que você vai amar. Marina aceitou. Quando contou para Roberto naquela noite, ele a abraçou forte e disse: Eu sabia que era questão de tempo até alguém descobrir o talento que você tem. A reunião com o cliente foi melhor do que Marina esperava. O sobrado era de 1940, com pé direito alto, janelas de madeira, pisos originais de taco. O proprietário, um advogado chamado Fernando, de uns 50 anos, queria transformar o espaço em um escritório para sua firma, mas mantendo a alma da casa. Marina sentiu a criatividade fluir imediatamente. Fez perguntas, tirou medidas, fotografou cada detalhe e percebeu que não havia perdido o toque. Estava ali, apenas adormecido. Quando apresentaram as primeiras ideias 2 semanas depois, Fernando ficou encantado. Vocês entenderam exatamente o que eu queria. Principalmente você, Marina. Conseguiu capturar a essência do que eu imaginava, mas não sabia como expressar. Marina saiu daquela reunião flutuando. Ligou para Roberto imediatamente. Ele conseguiu. Eles aprovaram o projeto. Roberto estava em uma reunião, mas atendeu mesmo assim. Sabia que aquilo era importante. Eu sabia que você conseguiria. Vamos comemorar hoje à noite. Escolhe o restaurante que você quiser. Eles foram a um italiano charmoso em Moema, pediram vinho e massas artesanais. Conversaram sobre o projeto de Marina, sobre os desafios técnicos, sobre as soluções criativas que ela havia pensado. Roberto ouvia com interesse genuíno, fazia perguntas pertinentes, demonstrava orgulho real. Marina olhou para ele do outro lado da mesa, iluminado pela luz suave das velas, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Conexão. Verdadeira, profunda, real. Não era mais o amor intenso e ingênuo do início. Era algo mais maduro,
construído sobre escombros, mas talvez por isso mesmo mais forte. Você está diferente, comentou ela. Não sei explicar exatamente o que é, mas você está diferente. Roberto pegou a mão dela sobre a mesa. Eu estou presente. Estou realmente aqui, com você, agora. Não pensando na próxima reunião, não checando e-mails mentalmente. Apenas aqui. E sabe de uma coisa? Eu tinha esquecido como isso era bom. Marina apertou a mão dele. Eu também tinha esquecido. O projeto do sobrado consumiu os meses seguintes de forma deliciosa. Marina trabalhava com dedicação, visitava o canteiro de obras regularmente, fazia ajustes no projeto conforme a obra avançava. Patrícia era uma parceira excelente e juntas formaram uma dupla criativa harmoniosa. Havia desafios. O piso original de taco estava em parte danificado e precisaram encontrar peças de época para fazer a restauração completa. As janelas de madeira, lindas mas desgastadas pelo tempo, foram enviadas para um restaurador especializado em perdizes. Marina passou dias pesquisando fornecedores que trabalhassem com materiais sustentáveis para não comprometer a proposta ecológica do projeto. Roberto a acompanhou algumas vezes ao canteiro. Ver Marina ali, de capacete, conversando com pedreiros, mostrando detalhes do projeto, com os olhos brilhando de empolgação, o fez perceber o quanto havia sido egoísta em não incentivar isso antes. Ela era brilhante, e ele havia quase apagado esse brilho. O resultado final ficou lindíssimo. Um escritório sofisticado que mantinha a alma da casa antiga, com móveis modernos contrastando com os elementos originais preservados. O taco restaurado brilhava sob a luz natural que entrava pelas janelas recuperadas. As paredes de tijolo aparente foram limpas e tratadas, revelando a beleza rústica da construção original. Marina criou divisórias leves de vidro que separavam os ambientes sem quebrar a amplitude do espaço. No jardim interno, ela projetou um pequeno oásis verde com plantas nativas e um sistema de captação de água da chuva. Na inauguração do escritório, Fernando fez questão de um breve discurso agradecendo o trabalho de Marina e Patrícia. Vocês não apenas reformaram um espaço, disse ele emocionado. Vocês devolveram a vida a esta casa. Cada vez que entro aqui, sinto a história respirando junto com a modernidade. É exatamente o que eu sonhava. Marina sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Roberto estava ao seu lado segurando sua mão, irradiando orgulho. Fernando ficou tão satisfeito que indicou Marina e Patrícia para dois amigos que também tinham projetos em mente. De repente, Marina tinha uma agenda de trabalho real, e Roberto incentivava cada passo, comemorava cada conquista como se fosse dele também. Mas nem tudo eram flores. A terapia de casal continuava, e a doutora Fernanda não deixava que eles se acomodassem. Ela cutucava feridas antigas, forçava conversas desconfortáveis, não aceitava respostas superficiais. Numa sessão particularmente intensa, ela perguntou: "A Marina, você perdoou o Roberto de verdade ou apenas engoliu a mágoa?" Marina ficou em silêncio. Era uma pergunta difícil. Eu acho que estou no processo de perdoar, mas admito que ainda tenho medo. Medo de que tudo volte a ser como antes. E você, Roberto? A doutora se virou para ele. Como lida com o fato de que sua esposa teve uma conexão emocional intensa com outro homem? Roberto engoliu seco. Dói. Dói saber que outro homem conseguiu dar a ela o que eu não estava dando. Dói saber que ela compartilhou intimidades com ele. Mas também me serviu de alerta. Me fez perceber o tamanho do estrago que eu causei e uso essa dor como combustível para fazer diferente. A doutora assentiu. Vocês precisam entender que a confiança não se reconstrói da noite para o dia. É um processo. Vai haver dias ruins, vai haver gatilhos. Mas se vocês mantiverem a comunicação aberta e honesta, conseguem superar. E era verdade. Havia dias em que Marina olhava para o celular e sentia saudade das conversas com Daniel. Não dele especificamente, mas da facilidade daquela conexão. Nesses momentos, ela conversava com Roberto sobre isso. E ele, em vez de ficar na defensiva, ouvia e tentava entender. Roberto, por sua vez, tinha seus próprios demônios.
Quando pegava o celular de Marina para algo trivial e via uma notificação de mensagem, sentia o estômago apertar. E quando isso acontecia, ele também falava: Marina, sei que você não fez nada, mas ainda me dá um aperto quando vejo você no celular. E Marina entendia. Não ficava ofendida. Mostrava a ele as mensagens se ele quisesse ver. Deixava o celular desbloqueado, sem segredos. Não porque era obrigada, mas porque entendia que a transparência era essencial para reconstruir a confiança. Os meses se transformaram em estações. O inverno deu lugar à primavera, e o jardim da casa que antes Marina observava com melancolia, agora ela cultivava com alegria. Plantou novas flores, redesenhou alguns canteiros, criou um pequeno espaço de leitura embaixo da jabuticabeira centenária. Roberto a ajudava aos domingos. Ele, que nunca havia se interessado por jardinagem, agora passava as manhãs ao lado dela, sujo de terra, plantando mudas. Riam juntos quando erravam, comemoravam quando algo florescia. Eram momentos simples, mas carregados de significado. Marina recebeu uma proposta inesperada. Uma revista de arquitetura e design queria fazer uma matéria sobre projetos de revitalização de casas antigas em São Paulo. E o trabalho dela no sobrado de Pinheiros seria um dos destaques. A entrevista aconteceu num café na Vila Madalena, com uma jornalista simpática que fez perguntas inteligentes sobre sua filosofia de trabalho. Quando a matéria saiu, 2 páginas inteiras com fotos lindas do projeto e uma entrevista onde Marina falava sobre arquitetura sustentável e preservação histórica, Roberto comprou 5 exemplares da revista. Mostrou para todo mundo no escritório, postou nas redes sociais com orgulho. Marina, até mesmo você se emocionou com a reação dele. Um dia, voltando de uma reunião com um cliente em Potencial, Marina passou em frente ao Café das Jabuticabeiras. Seu coração deu um pulo. Fazia meses que não passava por ali. Hesitou, mas então decidiu entrar. O lugar estava exatamente como ela lembrava. As mesmas mesinhas, o mesmo cheiro de café fresco, a mesma atmosfera acolhedora. A moça do balcão a reconheceu e sorriu. Há quanto tempo? Sentimos sua falta. Marina sorriu de volta. Pois é, a vida tomou outros rumos. Ela pediu um cappuccino e se sentou na mesa perto da janela. A mesma mesa onde tudo havia começado, onde ela havia redescoberto que ainda existia, que ainda tinha valor, que ainda merecia atenção. Onde conheceu Daniel. Pensou nele com carinho, mas sem saudade corrosiva. Ele havia sido um catalisador, alguém que a acordou do torpor emocional em que estava afundada. Mas agora ela entendia que não era ele especificamente que precisava. Era da atenção, da valorização, do reconhecimento. E Roberto estava aprendendo a dar isso a ela. Terminou o café, deixou uma gorjeta generosa e saiu. Não voltaria ali tão cedo, talvez nunca mais. Aquele lugar pertencia a um capítulo que estava encerrado. Não com amargura, mas com gratidão pelo que representou. A vida profissional de Marina decolou de vez. Ela e Patrícia decidiram formalizar a parceria e abriram um pequeno escritório juntas, especializadas em revitalização de imóveis antigos com foco em sustentabilidade. Rapidamente ganharam reputação no mercado. Os projetos apareciam com frequência, cada um mais interessante que o anterior. Roberto reduziu ainda mais sua carga de trabalho. Promoveu Eduardo a diretor executivo, dividindo responsabilidades de forma mais equilibrada. Contratou um gerente administrativo competente. E, finalmente, se permitiu ter horários mais humanos. Chegava em casa às 6, raramente trabalhava aos finais de semana, tirava férias de verdade. Fizeram a primeira viagem a 2 em anos. Escolheram um lugar tranquilo no litoral norte de São Paulo, uma pousada boutique em Camburi. 5 dias sem celulares de trabalho, sem compromissos, sem agenda. Apenas eles dois, o mar, o sol e o tempo. Caminhavam pela praia ao entardecer, de mãos dadas, conversando sobre tudo e nada. Faziam amor com a intensidade de quem se reencontrou. Jantavam em restaurantes pequenos e charmosos. Liam juntos na varanda da suíte. Faziam planos para o futuro. Uma noite, deitados na rede dupla da varanda, olhando as estrelas, Roberto disse: Eu quase destruí a coisa mais importante da minha vida por causa de orgulho e ambição.
Se você não tivesse tido coragem de me confrontar, mesmo que indiretamente, eu teria perdido você para sempre. Marina se aconchegou nele. Nós quase nos destruímos, mas acho que precisávamos passar por isso para construir algo mais verdadeiro. O casamento que temos agora é melhor do que o que tínhamos no início. É mais consciente, mais honesto, mais maduro. Você ainda pensa no Daniel às vezes? A pergunta pegou Marina de surpresa, mas ela respondeu com honestidade. Às vezes. Mas não da forma que você teme. Penso no que aprendi naquele período. Sobre comunicar minhas necessidades, sobre não me anular, por causa do relacionamento, sobre manter minha identidade. Ele foi um espelho que me mostrou o que estava faltando. Mas você é quem escolheu fazer o trabalho de preencher esses vazios. Roberto a beijou na testa. Obrigado por me dar essa chance. Sei que não merecia. Todos merecemos chances de recomeçar. O que importa é o que fazemos com elas. Voltaram da viagem renovados. A casa, que antes era apenas uma estrutura bonita e vazia, agora parecia realmente um lar. Havia risadas ecoando pelas escadas, música tocando na sala, cheiro de comida sendo preparada com carinho. Dona Célia comentou com Marina certa manhã. Dona Marina, que alegria ver a casa assim de novo. Parece que voltou a ter vida. Marina sorriu. É porque voltou mesmo, Célia. Em uma sessão de terapia, meses depois do confronto inicial, a doutora Fernanda fez uma observação. Vocês percebem o quanto evoluíram? Quando chegaram aqui, mal conseguiam se olhar nos olhos. Agora vejo um casal que se comunica, que se respeita, que trabalha em equipe. Marina olhou para Roberto e sorriu. Foi um caminho longo e difícil. E ainda não acabou, acrescentou Roberto. Mas agora sabemos como caminhar juntos. A doutora assentiu com satisfação. Isso é maturidade emocional. Entender que o relacionamento é uma construção diária, não um estado permanente que se alcança e pronto. Marina recebeu o convite para dar uma palestra em um congresso de arquitetura sustentável em São Paulo. Era uma oportunidade incrível, uma validação do trabalho que estava desenvolvendo. Roberto ficou tão orgulhoso quanto ela, ajudou a preparar os slides, ensaiou com ela a apresentação. No dia da palestra, Roberto estava na primeira fila do auditório. Marina viu ele ali, sorrindo encorajador, e sentiu uma onda de gratidão. Aquele homem que quase a perdeu, estava ali, presente, apoiando seus sonhos. A palestra foi um sucesso. Marina falou com paixão sobre a arquitetura que respeita a história enquanto abraça o futuro, sobre sustentabilidade não como tendência, mas como necessidade. Recebeu várias abordagens depois, cartões de visita, propostas de parceria. Ao final do dia, no carro voltando para casa, Roberto disse: Você brilhou lá. Sempre soube que tinha esse potencial, mas hoje você mostrou para o mundo. Marina segurou a mão dele sobre o câmbio. Obrigada por estar lá. Por estar sempre aqui. Não há outro lugar onde eu preferiria estar. A vida seguia seu curso, agora com uma dinâmica completamente diferente. Eles eram parceiros de verdade, dividiam decisões, compartilhavam sonhos, apoiavam as carreiras um do outro. A intimidade voltou, não apenas física, mas emocional. Conversavam de verdade, riam juntos, sonhavam acordados. Um ano depois daquele dia fatídico em que Roberto descobriu as mensagens, eles estavam novamente na terapia. A doutora Fernanda fez uma pergunta. Vocês acham que precisam continuar vindo aqui? Marina e Roberto se entreolharam. Haviam pensado nisso recentemente. Acho que não como urgência, disse Marina, mas gosto de ter esse espaço seguro para conversarmos de forma estruturada. Concordo, acrescentou Roberto. Mas se você achar que já cumprimos o objetivo, podemos espaçar as sessões. A doutora sorriu. Eu diria que vocês fizeram um trabalho incrível. Vamos fazer o seguinte. Em vez de toda semana, venham uma vez por mês, como manutenção, para garantir que não vão relaxar nos cuidados com o relacionamento. Era um marco. Uma forma de reconhecer que haviam percorrido um longo caminho, mas que a vigilância não deveria cessar completamente. Um relacionamento saudável, aprenderam, requer cuidado constante.
Em uma noite de dezembro, quase 1 ano e meio depois do confronto, Roberto chegou em casa com um sorriso misterioso. Marina estava na cozinha, preparando um risoto. "O que foi?" perguntou ela, curiosa com a expressão dele. "Tenho uma surpresa para você. Vamos viajar. De novo? Mas acabamos de voltar daquela viagem para o interior de Minas. Essa é especial." Ele puxou um envelope do bolso do paletó. "Praia, lua cheia, apenas nós dois. Semana que vem. Já acertei tudo no escritório e na sua agenda com a Patrícia." Marina pegou o envelope e viu as reservas. Um resort discreto em Trancoso, Bahia. 5 dias. Ela olhou para ele com emoção. "Roberto, você não precisava, eu sei. Mas eu queria." Ele a abraçou por trás enquanto ela mexia. "O risoto. Quero fazer algo especial. Algo que simbolize esse recomeço." Marina se virou nos braços dele. "Nós já estamos recomeçando. Todos os dias. Eu sei. Mas ainda assim." Ele a beijou suavemente. "Confia em mim." "Sempre", respondeu ela. E era verdade. A confiança, aquele elemento tão frágil que havia sido quebrado, estava lenta, mas solidamente sendo reconstruída. A viagem para Trancoso aconteceu na primeira semana de dezembro. O voo saiu de Guarulhos numa manhã ensolarada de terça-feira. Marina olhava pela janela do avião vendo São Paulo ficar para trás e sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Roberto segurava sua mão, o polegar fazendo círculos suaves na palma dela. Eles chegaram ao resort no final da tarde. O lugar era exatamente como nas fotos. Bangalôs discretos espalhados por um jardim tropical, caminhos de pedra que levavam até a praia, o som das ondas como trilha sonora constante. Tudo pensado para proporcionar privacidade e romance. O bangalô deles tinha vista para o mar. Varanda ampla com rede dupla, banheira de hidromassagem ao ar livre, decoração rústica chique que Marina imediatamente apreciou com seu olhar de arquiteta. "É perfeito", ela disse, abraçando Roberto. "Eu sabia que você ia gostar." Ele a beijou suavemente. "Vamos aproveitar cada segundo aqui." E aproveitaram. Nos primeiros 2 dias fizeram de tudo um pouco. Caminharam pela praia deserta ao nascer do sol, os pés descalços na areia ainda fria, o horizonte pintado de rosa e laranja. Tomaram café da manhã na varanda, com frutas tropicais frescas e tapioca quentinha. Passaram a tarde na piscina Infinity, lendo livros e cochilando ao sol. Jantaram no restaurante do resort, pratos sofisticados de frutos do mar, vinho branco gelado, conversa fluindo natural. À noite voltavam para o bangalô e faziam amor com a intensidade de quem se reencontrou depois de muito tempo. Era diferente de antigamente. Havia mais consciência, mais presença, mais conexão. Cada toque significava algo. Cada beijo era uma promessa renovada. No terceiro dia, Roberto disse que tinha uma surpresa. "Vamos fazer um passeio diferente hoje." "Para onde você vai ver? Confia em mim?" Marina sorriu. "Sempre." Eles pegaram um buggy que Roberto havia alugado e dirigiram pela estrada de areia que cortava o litoral. Passaram por praias desertas, coqueirais infinitos, falésias coloridas. Marina tirou dezenas de fotos maravilhada com a beleza daquele pedaço do Brasil que não conhecia. Depois de quase 1 hora de estrada, Roberto parou numa pequena enseada particular. A praia era minúscula, cercada por vegetação nativa, com apenas algumas palmeiras e um deck de madeira que avançava sobre as pedras. Não havia ninguém ali além deles. "Roberto, o que é este lugar?" Ele saiu do buggy e estendeu a mão para ela. "Vem, você vai ver." Caminharam até o deck. O sol já estava baixo no horizonte, começando sua descida dourada. As ondas quebravam suaves nas pedras, criando uma música natural. Marina olhou ao redor, confusa, mas encantada com a beleza do lugar. Foi quando ela viu. No final do deck havia um arco simples, de madeira decorado com flores brancas e folhagens, e ao lado do arco, um homem de terno claro esperava. Um celebrante. Marina virou-se para Roberto, os olhos arregalados. "O que é isso?" Roberto segurou as 2 mãos dela, o olhar intenso e sincero. "Marina, quando quase te perdi, percebi que eu tinha desperdiçado os votos que fizemos há 12 anos. Eu prometi te amar,
te honrar, estar ao seu lado. E eu falhei miseravelmente nisso. Deixei o trabalho, a ambição, o orgulho se tornarem mais importantes do que você. Fui o pior marido que poderia ser. Marina sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Roberto continuou, a voz embargada. Mas você me deu uma chance que eu não merecia. Uma chance de recomeçar, de fazer diferente, de realmente aprender o que significa amar. E nesses meses, eu aprendi tanto. Aprendi que amor não é só um sentimento, é uma escolha diária. É estar presente, é ouvir, é valorizar, é fazer da outra pessoa uma prioridade. Ele soltou uma das mãos dela e tirou uma pequena caixa do bolso. Abriu, revelando 2 anéis simples, mas elegantes. Eu quero renovar nossos votos, Marina. Não pelos votos de 12 anos atrás que eu quebrei, mas por novos votos. Votos que eu sei exatamente o que significam agora. Votos que eu estou preparado para honrar todos os dias da minha vida. Você aceita se casar comigo novamente? Marina estava chorando abertamente agora. Não conseguia falar, apenas assentiu com a cabeça. Roberto a puxou para um abraço apertado. O celebrante, um senhor de cabelos brancos com um sorriso gentil, se aproximou. Bom, vamos começar então? Eles se posicionaram embaixo do arco, de mãos dadas, o pôr do sol pintando tudo de dourado ao redor. O celebrante fez uma cerimônia curta e significativa, falando sobre segundas, chances, sobre amor que se reconstrói mais forte depois da tempestade, sobre casamentos que são verdadeiros quando escolhem se renovar a cada dia. Então, chegou o momento dos votos. Roberto foi primeiro. Marina, eu prometo nunca mais te dar por garantida. Prometo estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Prometo ouvir quando você falar, enxergar quando você precisar ser vista, apoiar seus sonhos como se fossem meus. Prometo que nenhum contrato, nenhuma reunião, nenhuma ambição profissional será mais importante do que você. Prometo construir um nós de verdade, onde somos parceiros em tudo. E prometo que, nos dias em que eu falhar, porque vou falhar, terei a humildade de reconhecer e a coragem de fazer diferente. Eu te amo, Marina, mais do que amava no dia que nos casamos, porque agora sei o que significa realmente amar. Marina respirou fundo, tentando controlar a emoção para conseguir falar. Roberto, eu prometo nunca mais me calar quando algo me machucar. Prometo comunicar minhas necessidades ao invés de esperar que você adivinhe. Prometo não me anular por causa do relacionamento, mas manter minha identidade, meus sonhos, minha independência. Prometo lutar por nós nos dias difíceis, em vez de me fechar na dor. E prometo perdoar suas falhas como espero que você perdoe as minhas. Porque eu também falhei. Falhei em não falar quando deveria. Falhei em deixar o ressentimento crescer. Mas aprendi. Nós aprendemos. E eu quero continuar aprendendo ao seu lado. Eu te amo, Roberto. Não pelo que você me dá, mas por quem você escolheu se tornar. O celebrante sorriu. Pelas autoridades que me foram conferidas, e testemunhado pelo mar, pelo céu e por este momento sagrado, eu os declaro renovados em matrimônio. Pode beijar sua esposa novamente. Roberto puxou Marina para um beijo profundo, carregado de promessa e recomeço. As ágil ondas quebravam nas pedras. O sol tocava o horizonte. E ali, naquele pequeno pedaço de paraíso, 2 corações que haviam se perdido se encontravam novamente. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Roberto colocou o novo anel no dedo dela. Marina colocou o dele no dedo dele. Eram simples, sem diamantes ou ostentação, mas infinitamente mais valiosos do que as alianças de ouro e brilhantes do casamento original. Depois da cerimônia, o celebrante se despediu discretamente. Marina e Roberto ficaram ali no deck, abraçados, vendo o sol desaparecer completamente no horizonte. A noite tropical começou a cair, as estrelas aparecendo uma a uma no céu escuro. Obrigada, sussurrou Marina, por não desistir de nós. Obrigado você, respondeu Roberto, por me ensinar o que realmente importa. Eles voltaram para o bangalô, andando pela praia, descalços, de mãos dadas.
O resort havia preparado uma surpresa. A varanda estava decorada com velas e pétalas de rosas, havia champanhe gelado esperando e um jantar romântico para dois. Você planejou tudo isso, Marina disse maravilhada. Tive ajuda. Mas sim, planejei, porque você merece ser celebrada. Nosso amor merece ser celebrado. Eles jantaram devagar, saboreando cada prato, cada gole de champanhe, cada momento daquela noite perfeita. Conversaram sobre o passado sem amargura, sobre o presente com gratidão, sobre o futuro com esperança. Você acha que vamos conseguir? Marina perguntou em algum momento. Manter isso, essa conexão, quando voltarmos para a rotina de São Paulo. Roberto pegou a mão dela sobre a mesa. Vai ser difícil. A vida vai tentar nos puxar em direções diferentes novamente. O trabalho vai exigir, os problemas vão aparecer, a rotina vai tentar nos engolir. Mas a diferença é que agora sabemos os sinais. Sabemos quando estamos nos afastando. E sabemos voltar. Marina assentiu. E temos as ferramentas. A terapia, a comunicação, a honestidade. Exatamente. Não vai ser perfeito. Vamos brigar, vamos discordar, vamos ter dias ruins. Mas não vamos deixar a distância crescer de novo. Não vamos deixar o silêncio vencer. Eles passaram os últimos 2 dias em Trancoso, apenas aproveitando a companhia um do outro. Fizeram passeios simples, visitaram a Praça do Quadrado, comeram acarajé numa barraca de rua, compraram artesanato local, nadaram no mar, construíram castelos de areia como crianças, tiraram selfies bobas que postariam nas redes sociais. Na última noite, deitados na rede da varanda, Marina disse: "Sabe o que é engraçado? Eu passei anos achando que estava presa num casamento infeliz. Mas a verdade é que eu estava presa em mim mesma. No medo de falar, de exigir o que merecia, de ser quem eu realmente sou." Roberto a puxou mais perto. E eu estava preso na ideia de que sucesso profissional era o que definia minha masculinidade, que ser bom marido era só prover financeiramente. Aprendi da pior forma possível que isso é mentira. Nós aprendemos juntos, disse Marina, através da dor, da quase perda, do confronto, mas aprendemos. O voo de volta para São Paulo foi na manhã de domingo. Eles chegaram em casa no final da tarde, cansados, mas felizes. A mansão em Alphaville, que antes parecia um mausoléu frio, agora era realmente um lar. Tinha vida, tinha amor, tinha significado. Dona Célia os recebeu com um sorriso enorme. Que bom ver vocês voltarem assim tão felizes. A casa estava com saudades. Nós também estávamos com saudades, respondeu Marina. E era verdade. Pela primeira vez, ela não via aquela casa como prisão, mas como o espaço onde construía sua vida. Os meses seguintes confirmaram que a mudança era real e duradoura. Roberto manteve seus novos horários, chegando em casa cedo, priorizando o relacionamento. Marina continuou florescendo profissionalmente, aceitando projetos cada vez mais interessantes, sendo reconhecida no mercado. Eles instituíram alguns rituais sagrados. Café da manhã juntos todos os dias, sem exceção. Jantar à mesa, sem celulares, conversando sobre o dia. Domingos reservados para ficarem juntos, sem compromissos de trabalho. Viagens trimestrais, nem que fossem apenas finais de semana curtos. Mantiveram a terapia mensal como manutenção. A doutora Fernanda os acompanhava com orgulho, vendo o casal que entrou em sua sala quase destruído, agora sólido e conectado. Marina nunca mais viu Daniel. Soube por amigos em comum que ele havia se mudado para o Rio de Janeiro, assumindo um cargo executivo em uma empresa de energia renovável. Ficou feliz por ele, sem ressentimento, sem saudade. Apenas gratidão pelo papel que desempenhou em seu despertar. 1 ano depois da renovação dos votos, Marina descobriu que estava grávida. Ela percebeu primeiro pelos sintomas sutis, o cansaço incomum, a sensibilidade aumentada, a mudança no paladar. Fez o teste em casa numa manhã de quinta-feira, sozinha no banheiro, as mãos tremendo enquanto esperava o resultado. Quando as 2 linhas apareceram, ela sentou-se no chão frio do banheiro e chorou. Não estava nos planos imediatos. Ela e Roberto haviam conversado sobre ter filhos,
mas pensavam em esperar mais um ano ou dois. Mas ali estava, a vida tomando suas próprias decisões. E quando o choque inicial passou, Marina sentiu uma onda de alegria pura. Aos 38 anos, ela se sentia preparada para a maternidade de uma forma que não estaria antes. Tinha uma carreira sólida, um casamento saudável, uma base emocional estável. Estava pronta. Ela esperou o momento certo para contar a Roberto. Preparou um jantar especial naquela noite. Acendeu velas, colocou música suave. Quando ele chegou em casa, estranhando o clima romântico sem ocasião especial aparente, ela simplesmente entregou a ele uma pequena caixa embrulhada. "O que é isso?" ele perguntou curioso, abrindo o embrulho. Dentro estava um bode de bebê minúsculo, branco, com os dizeres bordados. "Oi, papai." Roberto olhou para o bode, depois para Marina, depois para o bode novamente. Os olhos dele se encheram de lágrimas instantaneamente. "Você está... Nós estamos..." "Nós estamos", confirmou Marina, também chorando. Roberto a puxou para um abraço tão apertado que quase a levantou do chão. Soltou um grito de alegria, girou com ela pela cozinha, riu e chorou ao mesmo tempo. Quando finalmente se acalmaram, ele se ajoelhou na frente dela e colocou as mãos suavemente em sua barriga ainda lisa. "Oi, pequenino ou pequenina. Aqui é o papai. Eu prometo estar presente para você desde o primeiro dia. Prometo não cometer os mesmos erros que cometi com sua mãe. Você vai ter um pai presente, envolvido, dedicado. Eu prometo." Marina passou os dedos pelos cabelos dele, emocionada com a declaração. "Vamos fazer diferente com nosso filho, Roberto. Vamos estar presentes desde o início." E estiveram. Roberto acompanhou todas as consultas pré-natais, anotando cada detalhe que o médico falava. Leu pelo menos 5 livros sobre paternidade, destacando trechos, fazendo anotações. Conversava com a barriga de Marina todas as noites, contando sobre o dia, cantando canções bobas, lendo histórias infantis. Preparou o quarto do bebê com tanto carinho quanto Marina havia colocado em seus projetos de arquitetura mais importantes. Descobriram que seria um menino quando ela estava de 4 meses. Roberto quis fazer uma revelação simples, só os dois, no jardim de casa. Eles cortaram um bolo que Dona Célia havia preparado com recheio colorido e, quando viram o azul, abraçaram-se emocionados. Um menino, um Pedro, decidiram naquele mesmo momento. Marina trabalhou até o 8º mês, mas em ritmo mais tranquilo. Ela e Patrícia redistribuíram os projetos, com Patrícia assumindo mais trabalho de campo, enquanto Marina focava em planejamento e design. Foi um acordo que funcionou perfeitamente, e Marina agradeceu por ter uma parceira tão compreensiva. Pedro nasceu numa manhã de setembro, depois de 14 horas de trabalho de parto. Roberto esteve ao lado de Marina cada segundo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê, saudável e forte, ambos desabaram em lágrimas. Quando o colocaram nos braços de Marina, ela olhou para Roberto ao seu lado e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. "Nós conseguimos", ela sussurrou. "Nós realmente conseguimos." Os primeiros meses com um recém-nascido foram desafiadores. Noites sem dormir, fraldas, mamadeiras, choro constante. Mas eles enfrentaram juntos. Roberto acordava de madrugada para ajudar, trocava fraldas, embalava o bebê. Não era o pai que terceiriza, era o pai presente. Marina voltou ao trabalho depois de 6 meses, mas em ritmo reduzido. Ela e Patrícia ajustaram a carga de trabalho, aceitando menos projetos simultâneos. O equilíbrio entre maternidade e carreira era difícil, mas possível quando havia apoio real. Numa tarde de domingo, quase 3 anos depois daquele dia em que Roberto descobriu as mensagens, eles estavam no jardim. Pedro, agora com 1 ano e meio, corria atrás de borboletas. Marina e Roberto observavam do deck, de mãos dadas. "Você se lembra de como chegamos aqui?" Marina perguntou. "Lembro, do fundo do poço, da quase perda total, do momento em que tudo podia ter acabado. E olha onde estamos agora." Roberto virou-se para ela. "Eu não mudaria nada do que passamos.
Foi doloroso, foi difícil, quase me destruiu. Mas me fez quem eu sou hoje, me ensinou a amar de verdade. Marina sorriu. Eu também. Não mudaria, porque aquilo que quase nos destruiu acabou nos salvando. Pedro tropeçou e caiu no gramado. Antes que pudesse chorar, Roberto correu para pegá-lo. Está tudo bem, campeão. Papai está aqui. O menino riu e voltou correndo atrás das borboletas. Marina observava a cena com o coração transbordando. Aquele homem que quase perdeu agora era o melhor parceiro que poderia ter. Aquele casamento que quase acabou agora era mais forte do que nunca. Aquela vida que parecia um deserto agora florescia em abundância. O sol começava a se pôr, pintando o jardim de tons dourados. Pedro bocejou, sinalizando que era hora de entrar. Eles recolheram os brinquedos espalhados pelo gramado, entraram para a casa que agora era realmente um lar. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Marina e Roberto se sentaram na varanda dos fundos com uma taça de vinho. O silêncio entre eles era confortável, preenchido de intimidade e conexão. Eu te amo, disse Roberto de repente. Não porque é fácil ou perfeito, mas porque escolho te amar todos os dias. E vou continuar escolhendo amanhã, e depois de amanhã e todos os dias seguintes. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. E eu escolho você, sempre. Ali, naquele momento de paz e completude, eles sabiam que haviam atravessado o deserto e chegado ao oásis. Não sem cicatrizes, não sem marcas, mas fortalecidos por cada batalha vencida. O amor deles não era mais a paixão ingênua e idealizada do início. Era algo mais profundo, mais real, mais maduro. Era o amor que escolhe ficar nos dias difíceis, que trabalha pela conexão, que perdoa os erros, que celebra as vitórias, que constrói diariamente. Era o tipo de amor que sabe que a perfeição não existe, mas que o esforço genuíno vale cada momento. Era o amor que entende que relacionamentos são jardins que precisam ser regados constantemente. Era o amor que aprendeu, da forma mais dolorosa, que a presença é o maior presente que podemos dar a quem amamos. E assim, Marina e Roberto seguiram escrevendo sua história. Não mais uma história de negligência e solidão, mas de reconstrução e esperança. Uma história que prova que mesmo os relacionamentos mais feridos podem ser curados quando há vontade genuína de mudar. Uma história que mostra que o verdadeiro amor não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva. Uma história de redenção, de segundas chances, de amor que se recusa a desistir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Roberto tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de perdas e recomeços, de amor que se redescobriu nas cinzas, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Você se identificou com a Marina? Com o Roberto? Já viveu algo parecido? Compartilhe conosco sua experiência. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os desafios dos relacionamentos, as dores do crescimento e a beleza da superação. Não perca o próximo episódio. Te esperamos aqui, sempre com uma nova história que vai mexer com suas emoções e talvez te fazer refletir sobre sua própria jornada. Um abraço carinhoso e até a próxima história.